Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que por alguns segundos perdeu a VWAP, chegou a fazer a mínima em 95.600, logo após ter desenhado uma nova máxima histórica em 98.384. Agora a BTC aqui no 15 minutos, ancorado pela banda de volatilidade no intraday. Essa banda de volatilidade no intraday, ela acaba impondo um recuo quando a gente avança por um patamar de extrema sobrecompra e acaba impondo um retorno para a VWAP quando a gente encontra um patamar de extrema sobrevenda, como foi a agulhada para 95.600. Agora a gente deve acumular numa cunha que tem por centro gravitacional a própria VWAP no intraday. Mas o gráfico que eu quero mostrar para os senhores é o gráfico de 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Por quê? Porque eu acho que a BTC vai protagonizar o que ela desenhou logo após a eleição do Donald Trump. Logo após a eleição do Donald Trump, a gente avançou para um patamar acima de 73777, ficou lateralizando um tempo, acabou explodindo. Isso aqui acabou sendo uma grande... Isso aqui foi um mastro, né? Com uma subonda. Foi uma grande onda 2. A gente explodiu para... Chegou a fazer a máxima 93.265. Depois caiu para 86.668. Agora a gente está desenhando aquela movimentação pós-eleição do Trump, que ficou lateralizando um tempo, vai acabar explodindo, na minha leitura, para um patamar acima de 100 mil dólares, lá para 109, 111 talvez, para depois emburacar para a VWAP semanal. E a VWAP semanal já vai ter subido aqui para 90 e alguma coisa, talvez 90, 91, que aí seria a nossa onda corretiva. Seria essa corretiva mais contundente que as pessoas estão esperando, mas não deve acontecer agora. Mas no gráfico mensal, meus amigos, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Agora a pergunta que não quer calar e que está em 9 de cada 10 questionamentos aqui no canal. Quando as altcoins vão performar? Porque agora, até agora, o que a gente está vendo é uma... a gente está na fase da Bitcoin, né? A Bitcoin está naquela fase de investigação da faixa de justiça do preço. A gente alcançou o 205º dia após o halving, que aconteceu em 18 de abril desse ano. Se a gente considerar se a gente considerar os 3 ciclos anteriores, a gente basicamente está nesse ponto aqui, em que as altcoins nos 3 ciclos anteriores ainda não haviam ligado aquela tração parabólica. Se a gente considerar puramente o aspecto temporal dos ciclos, ou seja, os 200 os 200, a gente já transpassou 205 dias desde o último halving. No ciclo anterior, a tração parabólica das altcoins, ou seja, quando as altcoins começaram a performar melhor em relação ao BTC, a tração parabólica começou a partir do dia 214, no 214º dia desde o halving. Então, vamos categorizar as coisas. Se a gente considerar o fundo do último ciclo para o fundo desse ciclo, para o fundo do inverno cripto que antecedeu esse ciclo, a BTC faria uma nova máxima de todos os tempos, categorizando por fundos. Vamos categorizar por fundos. Com base no fundo do ciclo anterior e considerando o fundo que antecedeu esse ciclo, ou seja, o fundo que antecedeu o ciclo de 2020 e 2021, que foi o fundo lá do evento pandêmico, para o fundo que antecedeu esse ciclo, que foi a agulhada da BTC para 15.400 e tal, o topo desse ciclo seria no segundo trimestre de 2025. Se a gente categorizar pelo início da nova máxima de todos os tempos, pós-halving, que aconteceu, a BTC desenhou uma nova máxima de todos os tempos no dia 205, no ciclo anterior foi no dia 214, a gente desenharia uma nova máxima de todos os tempos para a BTC no terceiro trimestre.
E se a gente considerar também a quebra de um novo all-time high para a BTC, que basicamente guarda coerência com a categoria anterior, que é a quantidade de dias desde o último halving, já que o halving anterior também teve uma proximidade temporal com esse halving. O halving anterior aconteceu em março, esse aconteceu no dia 18 de abril de 24. A gente também desenharia um topo para esse ciclo no terceiro trimestre. Ou seja, é bem provável que a BTC desenhe um topo entre junho e setembro de 2025. Para que vocês não fiquem assim completamente perdidos em relação a um topo para as altcoins, a gente pode considerar o total. Vamos botar agora no gráfico do Total 3. Eu vou pular para o Total 3, que mede basicamente o market cap das altcoins com exclusão da BTC e ETH. O Total 3 desenhou dois topos exatamente como a BTC desenhou. Então vamos lá para a BTC. A BTC desenhou um primeiro topo. Vou botar aqui no gráfico da BTC no semanal. A BTC desenhou um primeiro topo em 64 mil em 12 de abril de 21, depois um topo em 69 em 8 de novembro de 21. O Total 3 desenhou um primeiro topo em 10 de maio, a BTC desenhou em abril de 21, depois um segundo topo em 8 de novembro, a BTC também desenhou um segundo topo na semana que começou em 8 de novembro. Ou seja, o primeiro, não sei se vai ter dois topos também nesse ciclo, mas quando a BTC indicar um topo, e há vários indicadores nos quais a gente vai se apoiar, é muito provável que as altcoins estejam também desenhando um topo. Pode não ser exatamente concomitante, mas vai haver uma grande proximidade temporal com o topo da BTC. Então não há com o que se preocupar. Antes de junho de 25, não há com o que se preocupar. Historicamente, as altcoins vão tracionar, ou seja, ligar aquela tração parabólica contra a BTC. No primeiro, isso aconteceu no ciclo de 2021 e vai acontecer nesse ciclo também. No ciclo de 2021 foi no primeiro trimestre de 21 e é bem provável que a tração parabólica para as altcoins nesse ciclo se inicie no finalzinho de dezembro ou talvez no começo de janeiro de 2025. Não há com que se preocupar. O capital ele entra no mundo cripto pela BTC, depois a rotação do capital em direção às altcoins, que vai acontecer com a quebra descendente da dominância, vai levar as altcoins para patamares inimagináveis. Eu volto a insistir com os senhoritos. Muitas altcoins já ligaram o banzai para a dominância. É só olhar para uma Solana, é só olhar para uma Atom, uma Avax, uma Arbitrum. Algumas altcoins vão começar e já está, quem assina o Gemas Altcoin Alert já está vendo isso acontecer. Algumas altcoins já estão entregando vezes 2, vezes 3, coisa que nem a BTC fez ainda. A BTC não entregou vezes 2, ela não bateu 130 mil. E algumas altcoins já estão entregando vezes 2, vezes 3 desde a última máxima histórica delas. Meus amigos, eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem estar desembarcados, vai ser a maior transferência de riqueza desse século. Daqui a pouco eu volto com a Avax, BTC no fim de tarde, quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.